Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Leia a Bíblia Comigo. Gente, não consegui gravar ontem, né? Que seria o capítulo 9 de Gênesis. Por isso, hoje nós teremos o capítulo 9 e o capítulo 10 num vídeo só. Imagina que ontem todos os meus vizinhos resolveram fazer churrasco. Churrasco com funk, churrasco com pagode, churrasco com música de dor de cotovelo. Tinha música para todo tipo de gosto aqui em volta e estava vazando muito no microfone e eu não consegui gravar ontem para vocês, ok? Então, hoje nós teremos o capítulo 9 e o capítulo 10 de Gênesis. Já pegue aí o seu marca-texto, a sua Bíblia e o seu bloquinho e vamos começar. Pai, em nome de Jesus, te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo nos acompanhe agora, Pai. Em toda leitura que nós iremos fazer, ó Deus, em tudo aquilo que está no meu coração, ó Deus, falar para que os meus irmãos ouçam e aprendam da tua palavra, ó Deus. Mas que não seja aquilo que eu quero, aquilo que está no meu coração, mas aquilo que o Senhor quer, Pai. Conduz da tua forma e fale, ó Deus, aquilo que nós precisamos aprender hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bora lá. Gente, capítulo 9. Então, acabou o dilúvio, né? E Noé e os filhos dele já estão fora da arca. Então, vamos lá. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves dos céus, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Então, aqui é a primeira mudança depois do dilúvio. Lembra que antes, lá no Éden, Deus tinha dado todos os vegetais, tanto para homem quanto para animais. Agora aqui Deus muda a ordem. Agora a gente domina sobre tudo e a gente come tudo. Mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi criado o homem. Então, aqui, Deus já começa a dar uma introdução às leis que vão chegar lá em Levítico, em relação ao assassinato, em relação a como se viver em sociedade. Então, aqui já é o primeiro vislumbre disso. Mas vocês sejam férteis, multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: Vou estabelecer a minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio, mas nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que colocarei nas nuvens será um sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos, de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Vamos fazer uma pausa aqui para a gente falar um pouquinho dessa questão do arco. Lembra lá no início que eu falei, né, que a Bíblia foi escrita em hebraico, ou seja, é diferente, né, todo um contexto diferente da gente aqui do Ocidente. E aqui, em muitas Bíblias, a gente vê escrito arco-íris. Contudo, todavia, porém, entretanto, não é esta palavra que está lá no original. No original, o significado de arco é arco de guerra. Sabe arco e flecha? Arco de guerra. É como se Deus tivesse colocado um arco sem as flechas para dizer assim: olha, eu tenho o direito e o poder de destruir vocês, mas eu faço um compromisso, uma aliança
que este arco vai permanecer vazio, é só o arco, para lembrar que eu não vou mais destruir vocês pelas águas de um dilúvio. Então, não se chama arco-íris, não é um símbolo fofinho, ele é um símbolo de guerra e ele não pertence a movimento nenhum. Ele não pertence a denominação nenhuma, ele não pertence a igreja nenhuma, a religião nenhuma. Ele é um arco que pertence a Deus, como um sinal de que ele poderia fazer guerra contra nós e nos vencer, mas ele escolheu não fazer isso. Na antiguidade, toda aliança era feita entre um mais forte e um mais fraco. O mais forte era o que sustentava essa aliança. E é isso que Deus está falando. Eu sou o mais forte e eu vou sustentar essa aliança de não mais destruir vocês dessa forma, ok? Tem várias mitologias que você pode ver. Na mitologia grega, que vem o nome arco-íris, né? Na mitologia nórdica, na mitologia indígena, falando sobre esse arco. Né? Um é a ponte entre os mundos, como na nórdica, outro é ponte entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Cada mitologia tem um nome diferente, mas o original é arco de guerra. É uma aliança, é um símbolo visível de uma aliança de Deus conosco, com a humanidade. Portanto, não pertence a ninguém. Continuemos. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. E esses foram os três filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Então, entendam, toda a humanidade descende desses três aqui. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha, bebeu o vinho e embriagou-se, e ficou nu dentro da sua tenda. Notem que ele estava nu dentro da tenda dele. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos seus dois irmãos, que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram uma capa, levaram-no sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. Antes da gente ir para o capítulo 10, vamos aqui. Gente, a gente viu que a humanidade foi ladeira abaixo até que veio o dilúvio. Aí Deus recomeça, Deus fala de novo, sejam férteis e abençoou e etc, né? E aí, como é que recomeça a humanidade? Com caso de família, ao invés de melhorar, né? Ao invés de ir por não, começa com caso de família. E aqui eu quero ressaltar dois pontos. O primeiro ponto é o seguinte: por que que Cã foi lá se meter na tenda do pai dele para ver que ele estava nu? Eu sou de uma época que a gente não podia entrar no quarto dos pais assim de qualquer jeito, não, entendeu? Você tinha que bater na porta, você tinha que ter autorização para entrar. Não era assim. Noé não estava nu no campo, né, fora de casa para todo mundo ver. Ele estava lá dentro da tenda dele, né? Ok, ele bebeu, ficou bêbado e tudo mais, mas ele estava lá dentro da tenda dele. Cã não tinha nada que ir lá fuçar o que estava acontecendo. Ok, ele foi. E ele viu que o pai dele estava nu. E o que que ele tinha que fazer? O mesmo que os irmãos dele fizeram. Ó, biquinho calado, cobre e sai. E qual que é a nossa lição para hoje em dia? Quando a gente vê o erro de alguém, porque todos nós pecamos, né? Noé, que era justo, que foi o único que Deus resolveu salvar, não era perfeito, né? Ele saiu, plantou uma vinha depois do dilúvio, teve que esperar um tempão para poder colher daquela uva. Talvez ele estivesse tão feliz, tão afoito com a colheita, né? Que ele tomou um pouco mais de vinho e ficou bêbado. Não significa nem que ele tenha bebido muito, né? Talvez ele tenha bebido só um pouco, mas ele não tinha resistência. E aí ele ficou bêbado e ficou nu lá na tenda dele. Talvez tenha sentido muito calor naquela região, resolveu ficar nu. Ok, mas o que acontece? Ele errou. E aí o filho dele, que deveria cobrir a nudez dele no sentido de proteger a reputação do pai, foi lá fofocar. E isso é o que acontece com a gente hoje em dia. A gente vê o erro de alguém.
a gente não cobre esse erro. A gente vai para a internet expor, a gente vai falar: olha, o que está acontecendo? Olha o escândalo, olha isso, olha o que fulano fez. Isso é papel do diabo. O diabo é que fica diante de Deus acusando a gente dia e noite. Isso não é nosso papel enquanto igreja, ficar mostrando o erro alheio, porque a gente também erra. Viu alguém fazendo um erro? Chama a pessoa e conversa: olha, fulano, eu ouvi isso, eu entendi que você quis dizer isso ou aquilo, eu entendi certo, eu entendi errado, né? Se eu entendi certo, vamos rever esse conceito. Olha, eu acho que você não devia ter falado daquela forma, você falou assim, assim, assado, e eu me senti ofendido. Conversa com a pessoa. Tenha responsabilidade também sobre aquilo que você está vendo, sobre aquilo que você está sentindo. Não vai expor a pessoa para outras pessoas, mesmo que não vá para a internet, como a gente tem visto muito ultimamente. Vai conversar com a própria pessoa. Não vai expor e fofocar, como Canaã fez, porque isso tem consequência. Deus odeia a fofoca. E a fofoca tem consequência. E a gente vai ver a consequência aqui, né? A gente viu a consequência aqui quando Noé amaldiçoou Cã. E essa maldição, ela vai ter consequências nas futuras gerações, né? Porque ele amaldiçoou o neto dele, amaldiçoou Canaã. Então vai ter consequências nas futuras gerações. E por que que ele amaldiçoou o neto? Porque muito provavelmente ele estava envolvido. Talvez Cã tenha falado assim: vai lá, Canaã, conta para os seus irmãos. Ou talvez ele tenha levado o próprio neto junto, o próprio filho junto, estava ali com ele e os dois viram e tudo mais. A Bíblia não deixa isso claro. Mas de qualquer forma, a Bíblia fala que a maldição sem causa não encontra pouso. Então, se ele foi amaldiçoado, é porque ele tinha também participação e culpa no cartório. Mas o foco aqui não é só a maldição, não é só a consequência. O foco aqui é cobrir a nudez do seu irmão. Não coloque holofotes no erro do seu irmão, porque você também erra. Vamos agora para o capítulo 10. Capítulo 10, ele vai falar das descendências dos filhos, né, de Noé. Este é o registro da descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois e os filhos que nasceram depois do dilúvio. Gente, lembra que lá, quando eu falei da genealogia de Adão, que genealogia às vezes é chato e tudo mais, mas tudo está na Bíblia por um motivo, né? Tem um vídeo da série sobre a Bíblia, né? Também aqui no canal, que a gente fala um pouquinho sobre essa questão da Bíblia ser como um quebra-cabeça. Cada peça é importante, cada peça vai formar um cenário como um todo. Então vamos lá. Os Jafetitas. Estes foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Esses foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate, Togar. Mas, gente, a cada nome, né? Vocês podem pegar a genealogia para escolher os nomes dos filhos de vocês. Estes foram os filhos de Javá: Elazar, Tarsis, Quitim e Radamim. Deles procedem povos marítimos, os quais se separaram em seu território, conforme a sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Os camitas, estes foram os filhos de Cã: Cuxis, Misraim, Pute e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi: Seba, Vilá, Sebitá, Ramá e Sabetecá. Estes foram os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso da terra. Ele foi o mais valente dos caçadores e por isso se diz valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade, Cané, na terra de Sinearte. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote-i, Calã e Rezém, que fica entre Nínive e Cadar, a grande cidade. Gente, dessa genealogia nasceram todas as ramificações dos povos do mundo. E algumas cidades, tem um outro vídeo também no canal que fala sobre Nínive, que era uma cidade muito ruim. Por isso que Jonas não queria ir para Nínive. Por causa da descendência de Cã, que foi amaldiçoado aqui, né, por Noé, essa cidade, ela teve um desdobramento muito triste. Eles eram mal com força. Por isso que Jonas não queria ir para lá. Mas Jonas também ensina para gente que a misericórdia do Senhor é para qualquer um. A gente não tem que se meter na justiça de Deus, mas isso está em outro vídeo, eu não vou abrir esse parênteses agora não. Eu vou deixar aqui o card para vocês. Misraim gerou os Luditas, os Anamitas, os Leabitas, os Nafruítas, os Patruítas, os Cadruítas, dos quais se originam os filisteus e os caftoritas. Gente, filisteus é o povo palestino que que ainda está em guerra com Israel até hoje, né? Briga de família, caso de família. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Hebe, como também os Jebuseus, os Amorreus, os Gigazeus, os Herveus, os Arqueus, os Sireneus, os Arvadeus, os Emareus, os Amateus. Posteriormente, os clãs cananeus se
espalharam. As fronteiras de Canaã se estendiam desde Sidom, iam até Gerá e chegavam a Gaza, e de lá prosseguiam até Sodoma e Gomorra, Admá, Zebom, chegando a Lasa. Tá vendo como que as histórias lá na frente elas vão se encontrar e até hoje se encontram, porque Gaza ainda existe e ainda é um problema. São esses descendentes de Cã, conforme seus clãs e línguas e seus territórios e nações. Os semitas, Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Éber. Estes foram os filhos de Sem. Éber foi de onde surgiu o termo hebreu, e da descendência de Sem é que vem Jesus. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Estes foram os filhos de Arã: Uz, Ul, Geter e Meseque. Arfaxade gerou Salá, e este gerou Éber. A Éber nasceram dois filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joctã. Joctã gerou Almodá, Salefe, Arzamavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabar, Ofi, Avilá e Joabe. Todos esses foram filhos de Joquitã. A região onde viviam estendia-se de Messá até Cefá, nas colinas ao leste. São estes os descendentes de Sem, conforme seus clãs e línguas, e seus territórios e nações. São estes os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história de sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Só para vocês terem um exemplo aqui, né? De Jafé surgiram 14 nações, de Cã surgiram 30 nações, e de Sem, 26 nações. Desses três filhos, saíram 70 nações. E uma das coisas que a gente pode aprender disso é que o preconceito não cabe, né? Não cabe. Todas as nações têm a mesma origem. Por que que eu vou ter preconceito de uma nação X ou Y? Não tem porquê. É só a maldade do coração do homem que faz isso. De Jefé vieram os povos indo-europeus, da Índia e da Europa Ocidental. De Cã, os povos da África e do Extremo Oriente, onde estão Sodoma e Gomorra, e a Filístia, que hoje é chamada de Palestina. Filístia, de onde saíram os filisteus, que saiu o gigante Golias, que era filisteu, e que hoje é chamado Palestina. Também saiu de Cã, uma das cidades de Cã era Babel, que se tornou Babilônia, que depois escravizou Judá, e que também saiu Nínive, que era aquele povo muito ruim, os assírios, que também escravizaram Israel. De Sem vieram os descendentes de Abraão, e que é daquela terra toda ali de Israel, que fica rodeada por todas essas outras terras inimigas, digamos assim. Esse capítulo 10, ele é um capítulo que vai introduzir a geografia bíblica, né? Que é interessante a gente conhecer esses povos, porque quando a gente chegar lá em Êxodo, os Levíticos, esses povos eles vão voltar. Alguns vão entrar em guerra contra Israel, alguns vão ser destruídos por Israel, e todos tiveram origem nesses três filhos de Noé. E o que que a gente vai aprender para a nossa vida hoje, desses dois capítulos de Gênesis? Gente, eu, como sempre, tentando seguir o meu roteiro. Ai, Senhor. Naqueles tempos, né, como eu falei antes, a aliança era feita do mais poderoso que sustentava o mais fraco. E hoje é da mesma forma, né? A aliança de Deus feita conosco através da cruz de Jesus. A cruz é um outro símbolo de aliança que nos sustenta hoje. Quem sustenta a aliança é o próprio Deus. A gente é a parte mais fraca nessa aliança. Todo pecado vai gerar uma consequência. Todo pecado vai gerar uma escravidão, assim como Cã foi amaldiçoado a ser escravo dos seus irmãos. Todo pecado gera uma consequência, todo pecado gera uma escravidão. Aquilo que você não controla, você é controlado por ele, logo você é escravo daquilo que você não controla. Mas a aliança de Deus é suficiente para quebrar essa maldição. Então, três pontos que nós vamos ver hoje: cobrir o pecado do seu irmão, não ser aquele que vai ser o acusador, fazer o papel do diabo, não vai ser aquele que vai ser o fofoqueiro, que Deus odeia a fofoca, se submeter à aliança de Deus,
entendendo que Ele é quem sustenta a aliança, né? E dizer não ao pecado, porque quando você diz sim, ele pode ser muito bom na hora, gente. Não estou falando que pecado é ruim, não, porque se fosse ruim a gente nem faria, né? Na maioria é bom, mas dizer não ao pecado e confiar que Deus vai te sustentar através da aliança. Entendendo também que a Bíblia fala, né, que de Deus não se zomba, tudo aquilo que a gente plantar, a gente também vai colher. Quando a gente diz sim ao pecado, a gente fatalmente vai colher a consequência dele, morte e escravidão. Bom, leiam de novo este capítulo, dá uma pesquisada aí em geografia bíblica, que vocês vão ver quais são os povos certinho, né, que foram criados através desses três filhos de Noé. Mas principalmente, peça a Deus para trazer revelação ao seu coração das situações que você julgou alguém, em que você expôs o erro de alguém, né? Sem necessidade, sem porquê. Peça perdão, se arrependa, porque Deus sempre tem o perdão também para nos oferecer, assim como foi, né, antes e depois do dilúvio, né? Deus sempre tem um caminho de volta, Deus sempre quer fazer uma aliança com a gente. Bom, a gente se vê no capítulo 11. Até amanhã.